essa história do suposto ET do Paraná, em menos de 24 horas a internet se mobilizou e saiu pessoa especialista de tudo que é canto para tentar entender e dar resposta para esse fenômeno que aconteceu no Paraná. E por que isso acontece? A nossa mente, ela não dá conta de ficar sem resposta. A gente tem uma necessidade enorme de encontrar sentido para as coisas. Então teve gente opinando que aquele som que o Mike escutou se tratava de um porco selvagem, ou então que aquelas luzes no céu poderiam se tratar de um avião, de uma rave acontecendo. Apesar do Mike ter explicado que a região onde apareceu aquele objeto não identificado ficava em cima das árvores, embaixo tinha um rio, era uma altura muito alta e o objeto era extremamente grande. E aí tem pessoas que acreditam nessa experiência do Mike, tem pessoas que ficam questionando, invalidando a experiência dele, mas acontece que todo mundo que teve contato com essa experiência que ele compartilhou tá aí buscando incansavelmente uma resposta para isso. Se vocês acompanharam os stories do Mike, vocês percebem que ao longo do dia uma série de coisas foram acontecendo com ele e ele foi ficando cada vez mais angustiado. Eu, enquanto psicóloga, não tenho a menor condição de falar para vocês se essa experiência que ele vivenciou se trata realmente de uma experiência extraterrestre, mas eu, enquanto psicóloga, posso dizer para vocês que o que eu senti observando os relatos do Mike é que aquelas emoções que ele estava sentindo e compartilhando eram emoções muito genuínas. Eu não acho que ele atuaria tão bem, porque deu para sentir a angústia que ele estava sentindo. Eu não posso explicar para vocês que tipo de fenômeno foi esse, mas eu posso explicar para vocês o que acontece com a nossa mente e por que essa história mobilizou a internet desse jeito. Como eu falei no começo do vídeo, a nossa mente tem uma dificuldade extrema de lidar com situações em que ela não tem uma resposta. E isso também tem muito a ver com o trauma. O trauma, ele não é só o que aconteceu em si. O trauma, ele acontece quando a gente não consegue compreender, quando a gente não consegue encaixar as peças, quando a gente não consegue alocar aquela experiência dentro da gente com um sentido que seja válido. Até mesmo no relato do Mike, ele falou que depois da experiência ele seria outra pessoa. Deu pra perceber o quanto que ele tava com dificuldade de elaborar aquela situação. E o trauma é justamente isso, quando uma experiência sobrecarrega o nosso sistema psíquico. E por isso que a internet tá totalmente dividida. Tem pessoas que conseguem acreditar no relato do Mike e tem pessoas extremamente céticas que estão justificando que o Mike tá fazendo isso por conta de marketing. Mas o fato é que tá todo mundo tentando entender e justificar o que aconteceu. Isso acontece com a gente, por isso que a gente passa tanto tempo tentando responder a algo que nos aconteceu. Porque ficar sem uma resposta gera uma angústia tremenda que a gente não dá conta de sustentar. E é justamente por isso que tá todo mundo fascinado aí com a história do ET do Paraná.